Vocês têm fome e sede da palavra do Senhor? Tem mesmo? Tem disposição para ficar aqui e ouvir? Amém. Então põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nesse momento abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão de Cristo, libere sobre nós uma unção, um óleo fresco da parte do Senhor, nos ensina, Senhor, todas as coisas, como diz a Tua palavra, que a Tua presença se manifeste no nosso meio, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Já tem alguns meses eu estou meditando nessa palavra, e Deus me deu ela há um bom tempo atrás, e eu estava esperando o momento oportuno para que compartilhasse com a igreja sobre essa palavra. Vou começar a pregá-la hoje e vou terminar no culto que vem, para você não ficar ansioso. Mas hoje eu devo abordar 6 pontos sobre esse assunto. E o nome da palavra é Cristo, o centro. Fala comigo, Cristo, o centro. Sabe, Cristo é a pessoa mais importante para nós. Afinal de contas, nós reunimos aqui é por causa de Cristo. Nós somos igreja por causa de Cristo, não é por causa do pastor. Você nem muitas vezes me vê aqui falando a meu respeito. Você nem muitas vezes me vê falando coisas minhas, pessoais, porque meu alvo não sou eu, meu alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo, a palavra é a palavra de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, e Ele tem que ser o centro da sua vida. E o que eu percebo é que, de certa maneira, Cristo deixou de ser o centro na vida de um monte de gente, de um monte de crente, que inclusive é chamado pelo nome dele. Mas eu creio que o apelo hoje é para que Cristo volte a ser o centro da sua vida e da minha vida. Ele volte a ser o centro da igreja, volte a ser o centro das nossas reuniões, o centro das nossas células, o centro do louvor, o centro da pregação, o centro de todas as coisas, porque Ele é a pessoa mais importante, é por causa dele que nós somos salvos, libertos, curados. A presença dele tem que ser o centro da sua casa, o centro da sua vida, o centro da criação dos seus filhos, o centro do seu casamento, o centro do seu trabalho. É Cristo, Cristo Jesus. Então, é nessa motivação que eu quero compartilhar com você sobre esse assunto. E uma das pessoas que, pode aumentar só um pouquinho meu microfone? Uma das pessoas que nós vemos na palavra de Deus, que ele tinha um coração para o Senhor, e um coração para a casa de Deus, é Davi. Davi, ele tem essa expressão, e muitos perguntam, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Alguns vão responder, falam, não, porque ele se arrependia rápido demais. Isso é uma coisa boa, mas nós vemos outros homens na palavra de Deus se arrependendo rápido também, e não foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Talvez outro vai dizer, porque ele era um adorador, ele louvava, ele escreveu salmos, ele adorava a Deus, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso também é muito bom, mas se você for ver, outros homens de Deus escreveram salmos, eram adoradores também. Então não pode ser essas coisas, porque só Davi, na Bíblia, na palavra toda, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O que esse homem então priorizava? O que esse homem tinha de tão perceptível na vida dele, que era tão importante, a ponto de Deus olhar para ele e falar, este aqui é um homem segundo o meu coração? O que Deus viu nele? Sabe, eu quero ser como Davi, nessa história. Eu espero que vocês todos tenham o coração que Davi teve. Então a grande pergunta é, o que Davi tem? A ponto de ser chamado homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Existiam 2 coisas que ele priorizava. Fala comigo, 2 coisas. A primeira coisa é a presença de Deus. A coisa mais importante para Davi é a presença dele. É a presença de Deus. Era uma das coisas que ele tinha como alvo principal, como prioridade máxima na sua vida, presença. E a segunda coisa que ele priorizava é a casa de Deus. A casa de Deus. Hoje, a presença de Deus está dentro de nós, mas quando nós nos reunimos, a presença do Senhor é liberada para fora. Por isso que é importante você estar nos cultos, porque aqui a presença do Senhor é liberada. Quando você vai reunir na célula, você não vai reunir na célula para lanchar, apesar que isso é importante. Você não vai reunir na célula porque é bom estar junto com os irmãos, e isso é bom e é importante. Você vai reunir na célula porque a presença do Senhor é liberada no meio do seu povo. Sabe? Você percebe então que Davi tinha esse coração para a presença. O alvo principal ao nos reunirmos é pela presença.
O nosso coração tem que ser queimando pela presença de Deus. A sua casa tem que estar cheia, rodeada da presença de Deus. Sabe, esse é o nosso coração. E o outro coração que você tem que ter como prioridade máxima é a casa de Deus. Mas o que é a casa de Deus hoje? A casa de Deus hoje é a igreja local. A casa de Deus, de forma individual, é eu e você. Nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Mas existe uma presença que é liberada quando a igreja local se reúne. Quando a igreja local se reúne e é casa de Deus, você vai ver que a presença do Senhor começa a nos inundar. E aí você vê gente igual o Tiago. Você vê gente igual outros irmãos, experimentando o Senhor, experimentando a presença. Talvez você passou 17 anos da sua vida como ele, sem ter uma experiência com Deus. E aí a presença do Senhor vem e te toma, e você fica cheio do Espírito Santo. Sabe, a coisa mais importante da sua vida é a presença de Deus. A coisa mais importante das nossas vidas é Cristo ser o centro. Fala para o irmão que está ao seu lado: Cristo é o centro. Então a Bíblia diz que Deus se agradou de Davi. Isso é interessante. Quantos creem que Deus ama todo mundo? Vou falar de novo para você falar amém mais forte. Ele ama todo mundo, vou te dar a cola. Quantos creem que Deus ama todo mundo? Sim. E ele já provou isso, ele não tem que ficar provando mais, ele já provou. Porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então Deus já provou o seu amor. Ele já provou o seu amor para conosco. Ele nos ama. Ele ama todos nós. Todos Ele ama. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Deus ama todos, mas tem uns que Ele gosta mais. Pastor, o que você está dizendo? Deus ama todos, mas tem alguns que são segundo o coração dele, que ele gosta mais. Eu pergunto para você: você não tem gente que você gosta de estar junto? Sim ou não? Sim. Tem outros que você não gosta, igual o pastor fica insistindo com você para tomar café, e para te encontrar, e muitas vezes você não tem agenda para ele. Estou só brincando. Tem que aproveitar o púlpito, né? Fica a dica, pega a chave, pega o código. Olha só, mas tem gente que você gosta de estar junto, que se ele te chama para fazer alguma coisa, você tem até um monte de coisa para fazer, você para tudo e fala: eu vou. Por quê? Você gosta de estar junto, você gosta de ter comunhão, você gosta de ter relacionamento com essa pessoa. Deus também é da mesma maneira, filho. Ele é parecido com você. Tem gente que ele gosta de estar junto. Pastor, mas como que você fala isso? Prova na Bíblia. Vou provar então. Você quer saber? Alguém lembra de Abraão e Ló? Abraão, irmãos, ele tem uma jornada com Deus. A Bíblia fala que teve uma vez que Deus veio com 2 anjos encontrá-lo em casa. E quando ele estava próximo de chegar perto da casa, Abraão de longe avistou ele e falou: é o Senhor. Correu em direção dele e se prostrou. De longe ele reconheceu o Senhor. Porque se de longe você reconhece alguém, é porque você já conhece há muito tempo e se relaciona com ela há muito tempo. Abraão é esse cara que se relaciona com Deus. Sabe como que ele era chamado? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Você tem que aprender a ser chamado de amigo de Deus. A Bíblia diz então que eles chegaram na casa de Abraão. E Abraão falou o quê? Vou preparar um cordeiro, vou preparar uma comida aqui. Assenta, entra, fica à vontade. Você vai ver que Deus fica à vontade na casa de Abraão. Você vai ver que Deus come com Abraão. É um negócio maravilhoso. Deus comendo com Abraão. Deus entrando na casa de Abraão e se sentindo à vontade como amigo de Abraão. Deus amava Abraão, mas Deus também o considerava o quê? Amigo, a ponto de não esconder ou ocultar nada de Abraão, contar tudo para ele, porque aos amigos há intimidade para compartilhar todas as coisas. Porém, o contraste disso é Ló. A Bíblia fala que ele foi morar em Sodoma e Gomorra, um lugar de perversão. Ló era justo, Ló era tido como justo, um homem que creu, foi justificado pela fé também, como Abraão foi. Mas quando se trata de ir na casa, Deus não vai na casa de Ló.
Deus manda os anjos, e quando os anjos chegam lá, os anjos não querem entrar na casa de Ló. Isso não é um absurdo? Isso não é interessante? Para você ver que Deus ama todos, mas tem gente que ele gosta de estar em casa. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou falando que Deus não está na sua casa, não. Entenda o que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é: existem pessoas que valorizam a presença de Deus na casa, na vida, no trabalho, nas coisas, nas decisões. Cristo é o centro. E nesses lugares onde Cristo é o centro, ele se sente à vontade. Nos lugares onde ele não é o centro, ele está igual a Apocalipse, batendo na porta do coração, pedindo para entrar, para ser o centro. E aquele que entrar, a Bíblia diz que ele vai entrar e vai ceiar com ele, vai fazer o que fez com Abraão. Mas enquanto você deixa ele do lado de fora das suas decisões, do lado de fora do seu casamento, do lado de fora da sua vida financeira, do lado de fora da sua vida espiritual, ele só está batendo. E você pode perguntar: por que ele não entra? Porque o coração é a única porta que tem a maçaneta só para o lado de dentro, e ele não pode abrir. Eu posso te dizer que o coração é a única porta que Deus não pode abrir, que depende de você abrir para Cristo. Então hoje é o dia de você abrir a porta do coração para Cristo ser o centro, para ele entrar na sua vida e tomar as decisões por você. Davi, então, você vê que Davi é esse cara, é o cara que valorizou a presença de Deus. Não só valorizou a presença, ele também valorizou o quê? A casa de Deus. Ele é alguém que no coração dele, ele tem as duas coisas mais importantes: a presença e a casa de Deus. Hoje eu te convido para ser alguém em que Deus olhe para você e você seja encontrado por Deus como alguém que valoriza a presença dele e a casa dele. Pastor, mas qual que é o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento? Se Davi valorizava a presença, aonde está isso? Nós vamos ver então que o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento é a Arca da Aliança. Fala comigo, Arca da Aliança. É esse móvel aqui. Olha, esse móvel, vou te contar um pouquinho a respeito dele. Talvez até as 2 eu termino para falar dele. Só dele, só desse tópico. Esse móvel aqui é o móvel mais importante da casa de Deus, da tenda, do tabernáculo. Ele era o móvel mais importante, e tudo nesse móvel aponta para Cristo e sua obra. Fala comigo, tudo nesse móvel aponta para Cristo e a sua obra. Tudo que está aqui descrito aponta para a obra de Cristo e para o próprio Cristo. Veja, esse móvel é feito de madeira. A parte de baixo dele era toda feita de madeira, coberta com ouro. Madeira na Bíblia é um símbolo da humanidade. Cristo se fez gente, carne e sangue, por isso era feito de madeira. Mas Cristo também não era só gente, carne e sangue. Cristo também é Deus. Então o ouro aponta para a divindade, para a natureza divina, porque Cristo era 100% homem e 100% o quê? Deus. Por isso móvel. E olha que interessante também, esse móvel, ele tem uma tampa. Na tampa dele já não tinha madeira. Sabia disso? Na tampa dele era só ouro puro, batido. Uma peça de ouro só, batida até formar os querubins e fazer a tampa. O cara tem que ser muito bom para fazer um negócio desse, não tem não? Só debaixo da unção e do Espírito Santo, para de uma peça de ouro fazer aqueles querubins com aquele detalhe todo, sem quebrar, sem grudar uma coisa na outra, uma peça inteira. Isso era a tampa do móvel, que era somente de ouro. Por quê, pastor, só de ouro? Porque o que acontece na tampa do móvel da Arca da Aliança é uma obra exclusiva de Deus e não sua. Pastor, então o que acontece lá em cima da tampa? Eu preciso te dizer, você vê 2 querubins ali. Quando o homem caiu, Deus colocou querubins para guardar o jardim, para não ter acesso à árvore da vida. Esses querubins, eles são guardiões da santidade de Deus.
Se alguém se aproximasse da arca e estivesse debaixo de pecado, ele morreria. Se alguém tocasse na arca sem as devidas condições, ele morreria. Então a presença de Deus naquela época era um negócio muito sério, podia morrer. Mas o que acontecia com a arca, na parte de cima dela, na tampa? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, carregando o sangue do sacrifício, e aplicava acima da arca, entre os querubins. Esse lugar era chamado de propiciação, ou propiciatório. Ali era aplicado o sangue, e através do sangue o perdão vinha sobre todo o povo daquela nação durante um ano inteiro. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Cristo Jesus, o verdadeiro sacrifício, derramou o seu sangue e levou o sangue dele diante da verdadeira arca lá nos céus, e aplicou o sangue para nos dar um novo e vivo caminho e perdoar-nos de todos os nossos pecados, removê-los para sempre. Mas naquela época, o sacerdote, então o sumo sacerdote, trazia esse sangue e aplicava ali no meio, entre os querubins, e a Bíblia diz que Deus falava desse lugar. Da onde Deus fala? Do lugar do sacrifício. Da onde Deus fala? Do lugar onde o sangue é colocado. Da onde Deus fala? Do propiciatório, da graça. Ele só fala entre a graça e o sangue, só nesse lugar que ele fala. Então a voz do Senhor era ouvida nesse lugar, e ali estava a presença de Deus. Então, se você quisesse ter uma experiência com a presença de Deus, e morasse naquela época ali próximo de Israel, o que você tinha que fazer? Você tinha que primeiro sair da sua casa, ir lá para Jerusalém, e lá em Jerusalém entrar no tabernáculo. Lá no tabernáculo você tinha que passar pelo átrio, pelo santo e pelo santíssimo lugar. No santíssimo lugar estava a presença de Deus. Só que tem um problema: você não pode entrar lá, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas a obra do Senhor Jesus foi tão maravilhosa que Ele abriu o acesso para todos nós estarmos na presença de Deus reunidos. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque a arca é a peça mais importante, porque a arca representa Cristo e a sua obra, porque a arca é o centro, ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas. A presença de Cristo é o centro. Por que Jesus é o centro? Você vai ver que quando Ele ressuscita, Ele vai aparecer para os discípulos. Ele aparece aonde? No centro. Quando Ele morre, Ele é crucificado aonde? No centro, entre dois ladrões. Por quê? Só para nos mostrar que Cristo é o centro das nossas vidas. Tudo começa a partir do centro, que é Cristo. Não faça nada além do centro, que é Cristo. Não faça nada sem consultar o centro da sua vida, que é Cristo. Entende? Então, o convite dele hoje para nós é o quê? Deixa o seu centro da sua vida. Deixa o seu centro das suas decisões. O que é mais impressionante, irmãos, é que Jesus em Apocalipse não está arrombando a porta. Ele está batendo. Quando ele bate, é na verdade um pedido: eu quero ser o centro da sua vida, me deixe entrar. Sabe, como eu disse para você, a arca representa Cristo e a sua obra. Tem como você passar o vídeo? Olha que interessante. Você está vendo essa arca? Se você abrir a lateral dela, as laterais, e a parte de baixo, o que vai formar? A cruz. Aonde no centro da cruz é aplicado o sangue. Quem que morreu numa cruz? Há 1700 anos antes de Jesus morrer, Deus deu essa arca como símbolo da presença dele. 1700 anos antes, acontecia uma vez por ano um sacrifício, aonde esse sangue produzia perdão sobre a nação inteira, e a nação inteira poderia ser abençoada por Deus. O que nós estamos falando hoje é que o sangue não é de animais, mas é o sangue do próprio Deus que se fez gente, foi derramado por mim e por você. Por isso hoje nós somos abençoados pela nossa eternidade toda, por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Davi priorizava essa presença. Davi priorizava a arca da aliança.
Você vai ver que Davi, em 1 Crônicas, capítulo 13, primeiro ato executivo dele como rei, ele foi colocado como rei agora sobre a nação inteira, e a primeira decisão dele não foi estabelecer ministros, não foi estabelecer governadores. A primeira decisão dele é: nos dias de Saul, o rei anterior, nós não nos valemos da presença, da glória de Deus, da arca do Senhor. Vamos trazer a presença para o centro da nação, que é Jerusalém. Vamos trazer a presença para o centro das decisões, que é Jerusalém. Vamos trazer a presença para o centro da nossa vida. Ele fez esse convite para o povo. Sabe o que o povo inteiro falou? É de Deus, é verdade, vamos fazer isso, Davi. Davi, então, ele tem o primeiro ato dele, trazer a presença. Veja, a prioridade máxima do rei, a prioridade máxima daquele rei é trazer a presença de Deus, e a congregação toda concordou com ele. E eu pergunto para você: vamos trazer a arca do Senhor hoje? Vamos trazer para o centro das nossas vidas a arca do Senhor hoje? Aquele que respondeu amém está comigo, e nós vamos fazer isso juntos. Então você percebe que ele priorizou ao máximo a presença de Deus, e ele coloca ela agora como centro, como prioridade máxima. O problema é que agora Davi, ele não sabe como que traz a presença. Talvez é a dúvida de muita gente: como que eu posso experimentar a presença de Deus? Como que eu posso trazer a presença de Deus? A Bíblia diz então, um pouco antes, que a arca do Senhor havia sido roubada. A presença do Senhor havia sido roubada, e ela foi levada para os filisteus, no tempo de Saul. A Bíblia diz então que ela ficou lá por um período, mas ela foi colocada na casa de um deus chamado Dagon. Fala comigo, Dagon, só para você acordar. Dagon. A arca foi colocada de frente da estátua de Dagon. No outro dia de manhã, sabe o que aconteceu? Ele estava tombado. Levantaram ele, porque deuses feitos de pedra, feitos de madeira, precisa da mão do homem para ajudá-lo. Nosso Deus não precisa da nossa mão. E aí então, a Bíblia fala que eles levantaram de volta e deixaram a arca lá de frente. No outro dia, o que aconteceu? Ele não só caiu, mas a cabeça dele foi decepada, e as mãos, os braços foram cortados. Um anjo do Senhor foi lá e cortou a cabeça e os braços, e ele estava caído diante da arca. O que quer dizer isso? Aquilo é um símbolo de Satanás. Na presença de Deus, o diabo perde a sua autoridade e as suas ações. A presença de Deus na sua vida tira a autoridade de Satanás e as ações que ele tem contra você. A Bíblia fala então que aqueles homens ficaram perplexos com aquilo. Só que não aconteceu só isso. Os homens também passaram a ter úlceras. As úlceras lá são hemorroida. Alguém sabe o que é hemorroida? Não precisa falar. Mas é um negócio que parece até graça. Deus tem senso de humor. Aquele povo levava a arca então para uma cidade, e o povo todo ficava com hemorroida. Levava a arca para outra cidade, e o povo daquela cidade ficava com hemorroida. Depois disso, eles perceberam: ninguém quer a arca mais. Então vamos fazer o seguinte: vamos devolver esse negócio. Vamos pegar um carro de boi, colocar 2 vacas que pariram, vamos colocar a arca em cima. Se elas forem direto, sem virar para a esquerda ou para a direita, para Israel, é porque é o Senhor, porque é o Deus de Israel que está fazendo isso. Mas, se elas não forem, é um acaso, aconteceu por acaso. O que eles fizeram? Construíram então a carroça. Colocaram 2 vacas que tinham acabado de parir, tinham acabado de ter filhotes, bezerros. Não sei se você já viu uma vaca parida, irmão, mas ela é brava. Toca no bezerro dela para você ver. Ela fica cega e vem na sua frente e vai te matar. Essas vacas estavam paridas. Era contra a natureza delas irem para Israel. Sabe o que quer dizer isso? Que quando a presença de Deus está na sua vida, até coisas que eram natural para você antes, você vai deixar de fazer,
porque Ele vai mudar a sua natureza. A Bíblia fala que elas foram, sem desviar para a esquerda ou para a direita, correndo em direção a Israel. Deixaram seus filhotes, os seus bezerros, e foram, para mostrar o quê? Que aquilo era uma obra divina. Davi então faz esse primeiro decreto dele, trazer a arca do Senhor. Mas aqui tem um problema. Davi quer usar o método dos filisteus. Davi quer usar o método do mundo para levar a arca para Jerusalém. Então o que ele faz? Ele não veio no culto que ensinava como carregar a arca. Ele faltou esse culto, ele dormiu até mais tarde. Ele achou que não era importante participar desse culto de ensino. E aí a Bíblia diz que ele lembrou de como os filisteus levaram a arca. E ele falou o quê? Vou construir uma carroça. Vou usar o método que os filisteus utilizaram. Vou colocar aqui animais para puxar a carroça e puxar a arca. Enquanto isso eu vou louvar o Senhor e adorar o Senhor. A Bíblia diz então que ele começou a levar a arca de volta. E ele começa a levar a arca. O problema é que chega um momento que tem um cara na carroça chamado Uzá. Fala comigo, Uzá. Uzá, para você saber, Uzi. Alguém lembra de uma arma que chama Uzi? Uma metralhadora que chama Uzi? É uma arma criada lá por Israel. É uma metralhadora, chama Uzi. Uzi significa força. Força. Uzias significa força de Deus. Uzá significa força do homem. Em cima da carroça estava a arca e Uzá segurando a arca, ajudando a Deus. Deus precisa de ajuda? Deus pode se defender? Ele precisa do homem para ficar defendendo ele? Lá nos filisteus tinha algum homem defendendo a Deus? Nenhum. Ele mesmo se defendeu, porque ele não precisa da nossa força humana para fazer nada nas nossas vidas. Tanto é que o topo da arca, que é o propiciatório, é só de ouro, para mostrar que a obra é só divina, não é humana. Veja, a Bíblia fala que enquanto eles estavam trazendo a arca, os bois tropeçaram e a arca começou a cair. Agora, se você é mais antigo como eu, apesar de ser jovem, se você é mais antigo como eu, você vai lembrar de um filme chamado Indiana Jones, Os Caçadores da Arca da Aliança. Alguém lembra desse filme? O que acontecia quando abria a arca? É porque eles não viram o filme. Eles não sabiam. Mas quem tocava na arca ou abria a tampa da arca, o que acontecia com essa pessoa? Morria. Uzá então, para tentar ajudar a Deus, segurou a arca. No que ele fez isso, ele morreu. E aquele lugar foi chamado Pérez Uzá, a brecha de Uzá, a brecha da força humana. Preste atenção. Todas as vezes que você quer ajudar a Deus, todas as vezes que você quer usar o seu braço forte para obter uma bênção de Deus, todas as vezes que você quer pôr a mão, você arruma uma brecha para você, e Deus não pode agir. Hoje, eu não só te convido para deixar Cristo ser o centro da sua vida, eu estou te convidando também para você tirar a mão e deixar Deus pôr a mão dele. Estou te convidando também para aprender a confiar em Deus, confiar na força dele, não na força do homem, não na força das suas conexões, não na força da sua esperteza, não na força daquilo que você acha melhor, não na força onde o homem é o centro. Porque o que você mais vê na internet hoje é o você pode, você consegue, mas no dia que Davi trouxe a arca, baseado na mensagem que você pode, você consegue, faça do seu jeito, a arca caiu e um homem morreu. Aquele dia foi um dia triste para Davi, porque ele tinha uma expectativa muito grande, e Davi estava até fazendo uma coisa boa, mas da maneira errada. Eu sei que todos aqui querem fazer coisas boas, mas a questão é em que força você está fazendo, na força humana ou na força de Deus, da maneira humana ou da maneira de Cristo. Porque hoje a pregação lá fora,
até dentro dos púlpitos, é o homem. Mas o meu convite para você hoje é: vamos trazer Cristo de volta para o centro. Deixa Cristo ser Deus da sua vida. Deixa o Senhor conduzir todas as coisas. Naquele dia que Uzá morreu, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-edom. E ela ficou lá por 3 meses. E a casa desse homem prosperou de uma tal maneira que foi visível. Não é a prosperidade na alma, não foi uma paz interior. As pessoas viram e falaram: tem algo diferente na casa de Obed-edom. Hoje o meu convite para você é que a arca, ao sair daqui, seja levada lá para o centro da sua casa, lá para o centro do seu trabalho, lá para o centro do seu casamento, lá para o centro das suas decisões. Pastor, me explica melhor essa questão do homem ser o centro. Deixa eu te falar uma coisa. Lá fora, em seminários para casais, para ajudar o casal, lá não é dito para o marido amar a esposa? Sim ou não? Se é um seminário para ajudar o casal, com certeza isso é dito. Sim ou não? Sim. Se é um seminário para casais, lá também não é dito para esposa se submeter ao marido? A Bíblia diz isso? Não. Eita, agora, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você, marido, amar a sua esposa, não para aí. Assim como Cristo amou a igreja. Você veja, tem como eu pregar o princípio de Cristo sem Cristo? Tem. O mundo faz isso. Mas aí é só a força humana. Mas quando eu coloco Cristo no lugar de proeminência, no lugar mais alto, tudo que eu falo tem a ver com Cristo. Então não é amar a esposa, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então como que eu tenho que entender esse negócio para eu poder expressar? Eu tenho que entender o tanto que Cristo me amou. Sem essa revelação você não consegue amar sua esposa. Como que Cristo te amou? Ele amou você e a mim, abrindo mão da dignidade dele de Deus, abrindo mão da roupa dele de Deus, se vestindo a roupa de servo. Então, marido, abra mão da sua dignidade hoje, vai vestir a roupa de servo, vai servir sua esposa. Uau, isso é maluco, é loucura, mas é a maneira de Cristo. Você está vendo? Nós temos que aprender muito a meditar no amor de Deus por nós, porque não haverá limites para você amar ninguém no dia que você entendeu o tanto que você foi amado. O mundo lá fora diz o quê? Ama o próximo como a você mesmo. A própria lei, a palavra no Antigo Testamento dizia isso. Mas Jesus chega lá em João e diz o quê? No Evangelho de João: novo mandamento eu vos dou, amei uns aos outros assim como eu vos amei. Eita, mudou tudo. Agora Cristo está sendo colocado no lugar certo. Então a questão hoje é onde Cristo está na sua vida. Se ele é periférico, você está com um problema sério, você está usando a sua força. Mas se ele é o centro, você está dependendo de Deus hoje. No mesmo texto que fala para os maridos amarem as esposas, o que diz para as esposas? Mulheres, se submetam aos vossos maridos. Mas para por aí? Não. Assim como a igreja a Cristo. Uau! Então, está definindo um padrão para nós. O padrão é sempre Cristo, nunca fora de Cristo, nada além de Cristo. Tudo é Cristo. Quando você coloca Ele no centro da sua vida, todas as coisas se harmonizam, todas as coisas se encaixam, tudo aquilo que é para ser liberado sobre a sua vida de bênçãos, daquilo que Ele conquistou para você, é liberado, porque Ele se tornou o centro da sua vida. Então, vamos ficar de pé? Aleluia. Eu ainda não contei para você como que a presença de Deus chegou lá em Jerusalém. Vou fazer isso no próximo culto. Mas uma boa tarefa para casa é você exercitar Cristo ser o centro da sua vida, o centro das suas decisões, o centro do seu casamento. Eu sei que você tem que amar sua esposa, eu sei que você tem que ser romântico com ela, eu sei que você tem que falar palavras para ela. Isso tudo são ferramentas e táticas, estratégias, talvez boas, mas aprenda a aplicar Cristo no seu papel de marido, aprenda a aplicar Cristo no seu papel de esposa, aprenda a aplicar Cristo no ensino dos seus filhos,
no relacionamento com seus filhos. Aprenda a aplicar Cristo lá no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e você vai ver algo extraordinário acontecendo na sua vida. Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, nós te invocamos nessa manhã, início de tarde. Nós pedimos para que o Senhor se manifeste no nosso meio. Nós pedimos para que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Hoje o convite para você e para mim é que Cristo seja o centro. Oh, que Cristo seja o centro. Que Cristo seja o centro da nossa igreja. Que Cristo seja o centro dessa comunidade que aqui se reúne. Que Cristo seja o centro das nossas células. Que Cristo seja o centro dos nossos casamentos. Que Cristo seja o centro dos nossos empreendimentos. Que Cristo seja o centro da criação dos nossos filhos. Que Cristo seja o centro das nossas vidas, das nossas decisões. Que Cristo seja o centro de todas as áreas do nosso coração. Senhor, vem entrar e vem cear conosco. Sinta-se em casa. Que nós venhamos a ser chamados de homem e mulher segundo o teu coração nesses dias. Que nós venhamos a ser chamados de homens que carregam a sua presença, da qual o Senhor tem alegria e se sente em casa, na casa dos teus amigos. Oh Senhor, nós temos fome e sede de Ti nessa manhã. Nós queremos mais do Senhor. Que essa palavra possa despertar o coração dos Davis que aqui estão, possa despertar o coração daqueles que são amados, porque Davi significa amado. Oh, que a identidade de filhos amados seja agradável diante do Senhor, e eles possam se relacionar com o Senhor, onde o Senhor é o centro, onde o Senhor não está na porta mais, nem na periferia, mas no centro, no lugar de mais proeminência, no lugar mais alto, mais elevado da vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, eu sei que quando o Senhor é o centro, as coisas se harmonizam. Paz vem sobre nós. Que a paz do Senhor venha sobre as casas aqui dos meus irmãos. Que a paz do Senhor venha sobre o trabalho deles. Que a paz do Senhor, mesmo em meio de guerra, em meio de dias difíceis, haja paz. Porque nós sabemos que a força não é humana, a sabedoria não é humana, mas é a sabedoria divina, é a força do Senhor. Oh, nós te exaltamos nessa tarde, Senhor. Exaltamos o teu nome e a tua presença no nosso meio. Seja entronizado, fala para o Senhor, seja entronizado na minha vida, seja entronizado no meio do meu coração, seja entronizado no meu casamento. Fala para Ele, seja entronizado sobre os meus filhos, seja entronizado nas minhas decisões. Que não seja eu, mas seja Cristo em mim, a esperança da glória. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Estende a sua mão, te abençoar a sua semana. Senhor Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro que eles são guardados essa semana. Eu declaro que essa palavra vai vir como um lembrete no coração deles diariamente, aonde eles vão exercitar, colocar o Senhor no lugar mais alto, na prioridade mais alta, no centro da vida deles. Que eles tenham uma semana abençoada pelo Senhor. Pai, que as pessoas lá fora vejam o Senhor no centro da vida deles e testemunhem que algo mudou na vida deles. Espírito Santo de Deus, guarda-os, livra-os do mal, do maligno. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre eles e que eles experimentem dos milagres extraordinários da presença do Senhor na vida deles. Tenha uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus.